Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 14. Quero agradecer a todos os irmãos, irmãs e todas as pessoas que têm contribuído com esse canal, divulgando. Então aproveite, dê um link, espalhe esse canal para que o nome do Senhor seja glorificado. Se inscreva para que a gente possa divulgar ensinamentos da Palavra de Deus. Hoje nós iremos trazer mais um ensinamento que se encontra em Gênesis capítulo de número 2. Gênesis capítulo de número 2, versículo 18 a seguir. Desde já peço as vossas orações para que o Senhor continue me ajudando a ministrar a sua palavra. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a seguir, que diz assim: E diz o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja sempre diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse ensinamento nós iremos falar um pouco a mulher no plano de Deus, né? Então é um ensinamento muito maravilhoso. Eu peço muito as vossas orações para que o Senhor me ajude. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão de Adão, né? A mulher sempre esteve nos planos de Deus. Nós iremos ver lá no capítulo 1, versículo 26 ao 29. Antes de criar a mulher, Deus já está falando sobre macho e fêmea. E também está falando sobre a reprodução humana, dizendo que eles irão crescer, se multiplicar sobre a face da terra, antes mesmo de criar a mulher. Então, a mulher sempre esteve nos planos divinos. Então, Deus não foi assim, não fez algo de improviso para contornar a solidão de Adão, mas Deus no tempo oportuno criou Eva, né? Então, Deus apenas escolheu o momento certo para criá-la. Deus também nos mostra que somos únicos, não é? Deus nos mostra que somos únicos e nós não nascemos agarrados, não é? O homem não nasceu agarrado a uma mulher, a mulher não nasceu agarrado com o homem, mas tudo tem o seu tempo determinado por Deus, né? Então o tempo de Adão iria chegar dele ter a sua companheira. Eva sempre esteve nos planos divinos, mas Adão deveria saber esperar. Como todo cristão que é solteiro deve aprender a esperar no Senhor o momento oportuno do Senhor. Adão certamente olhava ali no jardim do Éden e ele, ao observar, ele via que todos os animais, todos os seres viventes, haviam os pares, havia os casais. Então, provavelmente Adão olhava todos aqueles animais em pares, né? E Deus criou o homem com sabedoria, com livre-arbítrio, mas também com sabedoria. Então, Adão olhava todos os animais em pares, né? E o próprio Deus, quando olha a situação do homem, vê e diz que não é bom que ele esteja sozinho. E também Adão via, além de Adão ver os casais, Adão também via os seus filhotes, os filhotes de todos aqueles seres. Quando nós esperamos em Deus, Ele colocará uma pessoa certa na nossa vida, mas tudo tem o seu tempo determinado, né, por Deus.
Então nós devemos saber esperar, como diz o salmista no Salmo 40, versículo 1. Esperai com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É claro que o casamento, o homem e a mulher devem honrar e respeitar um ao outro. Assim como Adão teve que esperar o momento certo, todos que são solteiros devem esperar o momento correto em sua vida. Quem se casou sempre deverá vigiar. Sempre deverá vigiar. Há tempo para tudo. Tempo para ser solteiro e tempo para se casar se quiser. Mas tudo na nossa vida tem um tempo determinado por Deus, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a seguir. Há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para chorar, há tempo de alegria, há tempo de edificar, tempo de derribar. Então tudo há um tempo determinado por Deus na terra, né? Então talvez você hoje esteja solteiro, talvez você sinta a falta de uma pessoa que esteja ao teu lado. Então espere em Deus, porque no momento oportuno Deus fará com que você conheça a pessoa correta na sua vida. Então fica claro que foi Deus quem criou a mulher no seu tempo. Quando Deus criou a mulher, Adão já era um homem bastante responsável. Bastante responsável. Nós vemos que ele já trabalhava conservando e cuidando do jardim. Ele lavrava a terra. Então ele já tinha o seu trabalho como lavrador, como agricultor. Podemos aprender que primeiro Adão primeiro aprendeu a trabalhar. Primeiro ele aprendeu a ser um homem trabalhador, valoroso, para depois vir o casamento na sua vida. Então Deus é sábio, irmãos. Deus é sábio. Então Deus primeiro fez com que o homem pudesse trabalhar, pudesse ser um homem responsável, para depois vir o casamento na nossa vida. É bom quando as pessoas vão se casar, já tem o seu próprio sustento, já tem o seu próprio trabalho, para que possa manter a sua família. Esse é o ideal que nós esperamos, né? Assim como Deus pôs as suas mãos no barro para criar o primeiro homem, ou seja, Adão, Deus novamente irá colocar as suas mãos no barro para criar Eva. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem foi criado do barro, a mulher veio do homem. Então nós notamos que o homem e a mulher têm a mesma estrutura, ou seja, o pó. Ou seja, Deus coloca novamente a mão no pó para formar a mulher, deixando claro que tanto o homem quanto a mulher vieram de um mesmo material e que foram criados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Tanto em Gênesis 2:7 como versículo 22, nós iremos encontrar os dois relatos, tanto da criação do homem como da criação da mulher. Outra coisa, Deus não criou Adão para viver solteiro, né? Se todos os animais tinham pares, e que o próprio Deus fala no capítulo 1, versículo 26 ao 29, que eles iriam crescer, se multiplicar, povoar a terra, então nós olhamos para a ótica de Deus, que Deus tinha o seu tempo para criar Eva, a companheira de Adão, a mulher de Adão. Então é só esperar o tempo de Deus. Como tudo na nossa vida, nós devemos esperar o tempo oportuno de Deus. Quando Deus viu que Adão precisava de uma companheira, ele a criou. Foi o próprio Deus quem falou: não é bom que o homem esteja só. Então Deus vê todas aquilo que acontece na nossa vida. Deus está presente em todos os momentos que nós vivemos nesse mundo. Então compreendemos que a ideia do casamento foi divina e não humana. Deus criou Adão, criou Eva, fez o casamento e cuidou deles dois. Então tudo teve o seu tempo. Tudo teve o seu tempo. Ao criar Adão, Adão já vai trabalhar, se torna um homem responsável, aí depois vem o casamento na sua vida. Ou seja, tudo tem o tempo de Deus. Note também o que Deus disse: far-lhe-ei uma adjuntora. Uma adjuntora. Fala uma. E tomou apenas uma costela, e fez uma mulher. Note que o plano de Deus
é um plano monogâmico. Uma mulher tirou uma costela e fez uma adjuntora, ou seja, o plano de Deus nas nossas vidas é monogâmico, um homem e uma mulher, macho e fêmea. Deus criou o primeiro casal e os uniu. Deus criou o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. E todos aqueles, irmãos, que saíram do plano de Deus, como Abraão, Jacó, Davi, Salomão, Eucana, etc., todos que fugiram desse plano monogâmico sofreram na sua vida, tiveram sofrimentos, e os sofrimentos vieram para dentro da sua casa. Todos eles que você vê. Abraão teve problema no seu lar, né, depois que tomou Agar. Jacó teve problemas. Davi teve inúmeros problemas, né? Salomão teve problemas, Eucana teve problemas, ou seja, todos aqueles que fugiram do plano de Deus monogâmico, um homem e uma mulher, todos aqueles que escolheram um outro caminho, o caminho da bigamia ou da poligamia, sofreram. E nós temos que deixar bem claro, que esse costume de ter mais de uma mulher era um costume oriental, né? Um costume oriental, porque a Igreja de Cristo não tem esse tal costume. É bem claro quando Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, que para ser um obreiro, estar na casa do Senhor, é imprescindível ser um homem que tivesse apenas uma mulher, marido, né, de uma mulher. Então Deus deixa claro que o plano para a sua igreja era um plano monogâmico, um homem e uma mulher, apenas isso. O que fugir disso, né, não é divino. Então Paulo deixou claro para Timóteo: se você tiver de escolher presbítero, tiver de escolher diáconos, obreiro para a casa do Senhor, que seja marido de uma mulher. Né? Então esse é o plano da igreja. A igreja nunca se apoderou de costumes orientais. Não? Esse costume ficou lá no passado. A Igreja de Cristo tem um plano monogâmico. É interessante que a primeira mulher, Eva, proveio do homem. Por outro lado, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. 1 Coríntios 11, 12, diz que a mulher provém do homem, mas todo homem provém da mulher. Ou seja, a primeira mulher, Eva, foi tirada de Adão, ou seja, fazia parte de Adão. Agora, todo o ser humano, todo homem, ele provém da mulher. E também é interessante que todos os seres humanos já nascem com a marca da mulher. Que marca é essa? Alguém pode perguntar. O umbigo. Ou seja, toda mulher, todos os seres humanos provém da mulher, e nós temos a marca em nós, todos os seres vivos, que é o umbigo. Ou seja, todos, por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis que Eva é a mãe de todos os seres vivos, de todos os seres humanos. Outra coisa super interessante é que Deus fez a mulher um ser amoroso que torna o mundo muito melhor. Ou seja, Deus, quando cria a mulher, cria diferente do homem. Ou seja, cria um ser amoroso, um ser mais compreensivo, né? E tanto é assim que a Bíblia diz em Isaías 49, versículo 15, quando Deus fala: pode uma mãe esquecer do seu filho, do seu ventre, do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Note que Deus faz uma comparação com o amor de uma mãe para com os seus filhos, ou para com o seu filho. Notemos que é exaltado o amor da mãe para com os seus filhos. Então a mulher é criada de uma forma diferente, ou seja, a mulher é um ser muito mais amoroso e compreensivo do que nós homens. Outra coisa, Eva, como nós falamos, é a mãe de todos os seres humanos. Gênesis 3, 21. Deus criou o homem e a mulher, os casou, os alimentou. Gênesis 1, 29. E os vestiu. Ou seja, quando Deus ele está na vida do casal, Deus é responsável por tudo. Deus nos dá emprego,
para que a gente possa trabalhar, alimentar nossa esposa e nossos filhos. Então, e nos veste, nos alimenta, ou seja, Deus cuida de nós. Então, quando nós esperamos no Senhor, Deus une o homem e a mulher e cuida deles por toda a vida, assim como cuidou de Adão e Eva e cuida de todos nós que o servimos. Então, Deus não abandona as pessoas que esperam nele. Ao contrário, Deus se faz presente todos os dias na vida daqueles que esperam. Outra coisa, foi Adão quem colocou o nome na sua mulher. Note que não foi Deus que colocou o nome Eva na primeira mulher, mas foi Adão que colocou. Ou seja, note que a Bíblia diz que em todos os animais, Deus deu a honra para que Adão colocasse o nome. Colocou o nome de todos os animais. E não foi diferente quando a Bíblia diz que a mulher é criada, Deus não colocou o nome na mulher. Deixou a cargo do homem, né, do seu marido colocar. Nós iremos ver no versículo 21, que diz assim, capítulo 3, versículo 21, diz assim: versículo 20: chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes. 3, versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Ou seja, Deus deixou ao cargo de Adão colocar o nome da sua mulher. Assim que eles pecam e saem, são expulsos do jardim do Éden, Deus dá a Adão o prazer de colocar o nome na sua mulher. Ele coloca Eva, que é o nome de todos os seres, de toda a raça humana, de todos os seres viventes da raça humana. Outra coisa super interessante, né? Que nós vemos que o primeiro casal, Adão e Eva, se tornam unidos. Mesmo depois do pecado, depois que eles são expulsos do jardim do Éden, eles se mantêm unidos, se mantêm junto um ao outro e ensina seus filhos a sacrificarem e adorarem ao nome do Senhor. A formação da mulher foi um ato mais elaborado, muito mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural e um procedimento cirúrgico. Aqui nós vemos a preocupação de Deus com o homem, colocando-o num sono profundo sem dor. E, irmão, isso é maravilhoso quando nós olhamos a narrativa e podemos concluir que a criação da mulher não causou nenhuma dor para Adão. Quem espera no Senhor, quem espera no tempo de Deus, não sofre. Pode vir as aflições, as dificuldades, mas Deus ajuda o casal a superar todas as dificuldades. Ou seja, se você esperou no Senhor, Deus te deu o teu marido, deu a tua esposa, saiba de uma coisa, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, você que esperou em Deus, saiba que as bênçãos virão sobre o teu casamento, sobre a tua vida, né? Porque é a promessa de Deus nas nossas vidas. Nós vemos também que da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. O material usado para formar o corpo de Adão foi o barro. E como Eva foi criada de Adão, então ela também veio do barro. Então, geneticamente, tanto homens como mulheres têm o mesmo material genético. Ou seja, vieram da mesma estrutura, do barro, do pó da terra. Então é interessante. Deus é sábio, pois ele não tirou do homem um osso do pé, nem tirou do homem um osso da cabeça, mas tirou um osso da costela. Como Deus é sábio, irmãos. Ou seja, Deus queria dizer com isso, que se Deus tivesse tirado um osso do pé, e imaginemos nós como iriam aparecer teólogos dizendo, a mulher é inferior, a Deus tirou um osso do pé. Deus não fez isso, não tirou do pé. Se Deus tivesse tirado um osso da cabeça, aí alguém ia dizer, a mulher é superior. Mas Deus, pela sua infinita sabedoria, tira um osso aqui da costela.
que significa lado a lado, ou seja, lado ao lado. Ou seja, a mulher, ela não é superior, nem tampouco ela é inferior, mas ela é para Deus igual. Ou seja, vai ser uma ajudadora do homem que vai andar lado a lado com ele, ajudando e superando todos os desafios que vierem na sua vida. Para Deus, tanto homens quanto mulheres são iguais. Eu sei que existem países orientais que a mulher é tratada como um objeto, e existem muitos homens que tratam mulheres como objeto, mas para Deus, tanto homens como mulheres são iguais, tanto que Jesus veio salvar vidas, tanto masculinos como femininos, ou seja, não importa para Deus, ele veio buscar e salvar alma, não é? Então, tanto homens como mulheres são iguais perante Deus. Dizendo também que a mulher não é um clone do homem, ou seja, a mulher, como nós falamos, foi criado com muitas diferenças do homem, não é? Ou seja, macho e fêmea, existe muita diferença. Outra coisa muito importante é que muitos só culpam somente Eva pelo pecado, pela queda. Note quando alguém lê lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, muitos só culpam Eva e dizem assim: se não fosse pelo erro de Eva, se não fosse pelo pecado de Eva, o mundo não teria pecado, o pecado não estaria no mundo. Então Eva muitas vezes é culpada pelo pecado, pela queda da humanidade lá no Jardim do Éden. Porém, nós vamos aprender agora que isso é um ensino completamente errado. Nós iremos aprender. Então, a Bíblia, diferente de muitas pessoas que culpam Eva, a Bíblia cita Adão e não Eva pelo pecado. Romanos 5, versículo 12, você lê lá, Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Outra coisa super importante: assim que eles pecam, Deus se dirige primeiro para Adão. Capítulo 3, versículo do 7 até o versículo 9, você vai encontrar versículo 7 até o versículo 9. Capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9, diz assim. Vou ler o versículo 8 a seguir. E ouviram a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Logo assim que Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que Deus não se dirige para a mulher, mas se dirige para o homem. Adão, aonde estás? Né? Então a Bíblia, ao contrário de que muitas pessoas ficam apontando Eva, não culpam a mulher, culpam primeiro o homem. Por um homem entrou o pecado do mundo, e agora pergunta, assim que eles pecam: Adão, aonde estás? Deus pergunta. Outra coisa, no versículo 6, nós iremos ler o versículo 6, que deixa claríssimo que quando houve o diálogo da serpente com a mulher, Adão estava junto. Adão não estava distante do jardim, não, ele estava do lado da mulher. Nós vemos no versículo 6, que diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. É interessante, né? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, Adão estava ao lado de Eva, estava junto com Eva. Ou seja, é como alguém divide uma maçã, um morde, dá uma mordida, o outro dá outra mordida. Ou seja, estavam os dois ali lado a lado. Tanto que a Bíblia diz no versículo 7, logo assim que eles comem do fruto, o versículo 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos. Ou seja, ao mesmo tempo os olhos deles se abriram, tanto de Adão como de Eva. Então nada de estar apontando, dizendo que Eva foi a culpada
pelo pecado. Foram os dois estavam juntos, comeram do fruto junto, como casal, e quando se abriram os olhos de ambos, juntamente ao mesmo tempo, quando eles pecaram. Então, a Bíblia é justa. Então, nada de estar se ensinando de uma forma errada. Louvado seja o nome do Senhor. Pela Bíblia, podemos dizer que alguém solteiro está, vamos dizer assim, até incompleto, porque a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. E outra coisa, se Deus tirou uma costela, então está faltando uma costela. Então, podemos dizer e afirmar que um homem solteiro, ele está incompleto. E podemos dizer também que uma mulher solteira também, ela está incompleta, porque ela é como se fosse uma costela fora do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E toda mulher solteira é como uma costela fora do corpo. É interessante que a costela é um osso que serve para proteger órgãos vitais. Não é? Quando alguém está num país muito frio, e aqueles países que são gelados, e a pessoa vai passar por um processo de hipotermia, o calor vai se dirigindo para o tórax, né? Para ficar nessa parte aqui. Tanto que as extremidades são atrofiadas e até perdem por causa do gelo que queima tudo. Então o calor fica aqui. As costelas servem para proteger órgãos vitais. Deus é tão sábio nisso aí que Deus quis dizer com essa linguagem, quando tiram a costela e formam a mulher, dizendo que a mulher é vital para o homem, é vital para proteger o homem, para proteger o obreiro, para proteger a família e os seus filhos. Então Deus é sábio. Então costela é um órgão vital para a proteção de órgãos vitais. Então a mulher é vital para a vida do homem. Podemos também afirmar, com base na Bíblia Sagrada, que a primeira missão da mulher não é ser mãe. Talvez eu quero dizer, maior missão da mulher, melhor missão, a primeira missão é ser mãe, não é. Biblicamente não é. Mas a primeira missão é a missão de esposa, companheira e ajudadora do homem. Note que primeiro Deus fala, não é bom que o homem esteja só, dá uma companheira para Adão. Então, a primeira missão de uma mulher é ser companheira, ser ajudadora, ser esposa. Biblicamente, eu sei que existe aí muitas teorias, né? Não quero entrar nessa questão, mas quero falar da Bíblia. Então, pela Bíblia, a primeira missão da mulher não é ser mãe, mas é ser esposa e ser companheira. Só depois é que vem os filhos. Salmo 128, versículo de número 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua mesa, e teus filhos como planta de oliveira. Note, primeiro vem, na ordem, primeiro vem a tua mulher, depois vem os teus filhos. Então Deus é sábio. Primeira missão da mulher no plano de Deus é ser companheira, ser esposa, ser ajudadora do seu esposo. Aí depois é que vem os filhos. Primeiro vem o casamento, depois vem os filhos. Eu sei que muitos têm escolhido o outro caminho, o contrário. Primeiro tem os filhos, vem os filhos, é depois que pensa no casamento. Mas biblicamente não, irmãos. Biblicamente, primeiro vem o casamento, vem o matrimônio, como diz lá em Hebreus, venerado seja entre todos o matrimônio, né? Ou seja o casamento e o leito sem máculos. Aos que se dão a prostituição, Deus os julgará. Então primeiro vem, nos planos de Deus, o casamento, depois vem os filhos. Eu sei que muitos têm alterado e feito o contrário. Primeiro vem os filhos, para depois pensar talvez no casamento. Então o plano de Deus é diferente do que muitas pessoas pensam. Primeiro vem o casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Como já falamos anteriormente, a primeira missão da mulher, Eva, foi a de ser uma companheira, uma ajudadora, né? Somente depois que Eva recebeu a sua segunda missão, ser mãe. Depois é que vem a segunda missão, ser mãe. O plano divino continua o mesmo, principalmente para homens e mulheres de Deus. Principalmente para homens e mulheres de Deus. Primeiro vem o casamento, depois vem os filhos.
Primeiro deve vir o matrimônio, o casamento e depois os filhos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Novamente o apóstolo Paulo dá um conselho para Timóteo, dizendo assim: as mulheres que são solteiras, que se casem. Que se casem e gerem filhos. Paulo não fala que gerem filhos e depois se casem. Não, Paulo fala primeiro se casem e depois gerem filhos. Isso é o plano de Deus para a vida do homem e da mulher, daqueles que andam na presença do Senhor. Se a primeira missão é tão importante, a segunda missão não fica atrás. Também é importantíssima na vida da mulher. Tão importante que várias mulheres que eram estéreis almejavam, não é, serem mães, né? Então nós vemos até que muitas mulheres, até mulheres dos patriarcas de Abraão, Sara, era estéril. Nós vemos também que a esposa de Isaac, Rebeca, também era estéril. Raquel, também esposa de Jacó, também era estéril. Então é como se fosse Deus, ao mesmo tempo que Deus dava uma promessa dizendo para Abraão: você vai ser pai de uma multidão. Ao mesmo tempo a sua esposa era estéril, né? Mas Deus fez com que ela pudesse ter Isaac. Ou seja, a segunda missão é super importante na vida da mulher, tanto que elas almejaram de todo o seu coração. Também não podemos esquecer que a missão de mãe irá fazer com que a mulher trabalhe junto com seu marido para edificação do seu lar, da sua casa, ou seja, nos caminhos do Senhor, e também materialmente, fisicamente, porque videira fala de sustento e de alegria. Então, todas as mulheres sempre estiveram no plano de Deus. Quando Deus cria Eva, Deus cria no momento oportuno, em que Adão precisava de uma companheira, de uma ajudadora. Mas aprendemos que primeiro Adão aprendeu a ser um homem responsável, trabalhar depois que Deus dá uma companheira para ele. Nós que somos cristãos devemos aprender, e você que é solteiro, solteira, aprenda primeiro a ter responsabilidade, a trabalhar, depois pense no casamento e depois pense nos filhos. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Eu quero agradecer a todos vocês que têm acessado esse canal, né? Continue orando por mim para que o Senhor continue fazendo a sua vontade na nossa vida, Divulgue esse canal, né? E peço às pessoas se inscreverem em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.